Fala aí, bebê, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal do YouTube da Alpha Lux. É isso mesmo, hein? Sou o Alves Barbeiro e vim aqui apresentar uma videoaula bacana para todos vocês. Com enorme prazer que eu estou pela primeira vez aqui no canal do YouTube da Alpha Lux e aí espero que você ame esse conteúdo, tá bom? E aí é o seguinte, pessoal, irei apresentar aqui para todos vocês uma videoaula com o passo a passo de uma barba curta. Design de barba rente, tá? Então vou apresentar um degradê nas laterais, que é na costeleta, beleza? E na parte do queixo, na parte de baixo, vou deixar um pouquinho de cabelo e aí o bigode também vou fazer o design. Então acompanhe a aula nesse passo a passo aí que eu vou fazer para vocês, tá bom? Vamos lá então, dar início à nossa videoaula, tá? Primeiramente, eu vou utilizar esse produto aqui da Alpha Lux, tá? Que é o balme para barba. E aí, antes de começar mesmo, a barba sendo curta, antes de você iniciar, beleza? Eu preciso passar esse produto, que é o balme, para desembaraçar essa região aqui, ó. Então, hoje em dia, tá saindo muita barba, muito design de barba nas barbearias, e os clientes estão pedindo muito, tá? Com o queixo mais avantajado. Por mais que seja curta, as laterais, até mesmo o bigode, essa região aqui do queixo, ela tem um pouquinho de volume. Então eu preciso desembaraçar a barba, tá? Com o balme e essa escovinha aqui, ó. Que o pessoal aí, que eu sei que tem bastante aí nas barbearias, tá bom? Usam no dia a dia, juntamente com o balme. Vou pegar essa quantidade de balme, é uma quantidade razoável. Eu vou passar dessa forma, só na região onde tem mais volume, né, de barba, no caso do nosso modelo. E aí espalho bem o balme da Alpha Lux. E aí o nosso balme, ele tem uma outra função, que é o anti-freeze, né? Então ele vai fazer as vezes de um leave-in. Ele vai hidratar, vai desembaraçar essa região onde tem mais volume. Após aplicar o balme, eu vou estar desembaraçando, tá? Primeiramente com a escovinha, projetando a favor do crescimento, tá? Projetando, no caso aqui, para baixo, que é a favor do crescimento da barba dele, ó. Após passar a escovinha, o próximo passo eu vou utilizar um pente de carbono e aí vou utilizar os dois lados, tá? Primeiro o lado maior, que é o lado mais largo, né? Irei passar da mesma forma que eu passei a escovinha. Tá, gente? Isso aqui é para desembaraçar bem essa região onde tem mais volume, com o auxílio do balme da Alpha Lux. Depois que eu usei a parte mais larga, vou usar a parte mais fina. E aí vocês podem ver que essa região aqui de baixo já começou a ficar ressaltada, bem volumosa. Próximo passo, pessoal, vou utilizar a máquina de corte, tá bom? Ó, com uma lâmina fade. Por que eu vou utilizar a máquina de corte com a lâmina fade? Porque ela tem uma alta precisão, beleza? No design, nessa região de baixo, tá? Então, é uma dica importantíssima aí. Se você utilizar uma máquina que tem uma lâmina taper, que é aquela que tem os vãozinhos, né, nela inteira, você não vai conseguir ter uma precisão no design dessa barba curta, tá? Então a lâmina tem que ser fade, assim como essa daqui, ó. E aí, com o auxílio do pente na mão esquerda, irei primeiro desenrolar essa parte de baixo aqui da barba. Vou fazer esse movimento com a máquina, tá? Então é o seguinte, eu vou acompanhar. Vou acompanhando o design natural. Design natural, gente, do rosto aqui, ó, e do queixo, tá? Lembrando que o osso aqui, ó, do maxilar dele tá nessa região, então tá bem no limite, tá? Nosso modelo vai virar um pouquinho a cabeça, então aqui, ó, o osso do maxilar dele, beleza? Então eu preciso ajustar e alinhar essa região aqui, ó. Vocês estão vendo que tá meio tortinha, então eu preciso alinhar. Por isso que é super importante você utilizar a máquina de corte com a lâmina fade, tá?
Então, ó, como o modelo colocou a cabeça um pouco pro lado, e aí eu vou vir aqui, ó, bem no limite do osso do maxilar dele. Tomar cuidado para não subir muito essa região debaixo do queixo. Eu vou iniciar meu design essa barba curta com a máquina. E depois vou tirar o excesso na sequência, nas laterais, quando eu iniciar o degradê na costeleta, tá bom, pessoal? E aí, com o auxílio do pente, tá? Com a parte mais larga, beleza? Porque eu já desembaracei todo o fio. E aí vou começar a tirar o excesso acima da risca, da primeira risca que eu fiz aqui do design inicial, tá? Tá, e o movimento vai ser esse, ó, de fora para dentro. Porque, gente, eu preciso tomar muito cuidado para não tirar muito essa região do queixo, abaixo do queixo, tá? Porque é uma região que mais embaraça. Então, durante o processo aqui do design, vocês vão notar que eu vou desembaraçar bastante essa região do queixo, ó. Tá? Então aqui, por mais que a barba seja um pouquinho mais curta, eu preciso desembaraçar ela, tá bom, pessoal? Por isso que o uso do balme da Alpha Lux vai fazer total diferença na hora de você desembaraçar, caso tenha volume em sua barba curta, né, no queixo. E agora vou pro lado esquerdo do modelo. Vou pedir para ele virar um pouco a cabeça. E aí, uma dica legal, levanta o queixo. Que aí, o que eu vou fazer? Eu vim para esse lado, eu fiz de lá, do lado direito, pro queixo, que é o meio. Agora eu vim pro lado esquerdo do modelo, eu vou fazer daqui pro meio também, tá bom? E aí a linha, a primeira linha na parte de baixo, tira o excesso. E aí muitas das vezes você vai aproveitar e já fazer esse cantinho aqui, ó. Então, como tem degradê aqui na costeleta, tá? Como eu vou passar para vocês o degradê, então eu vou deixar para fazer essa pontinha aqui, ó, por último. Porque se eu fizer a pontinha agora, pode ser que eu entre muito para dentro. Então, o design anterior do nosso modelo, né, foi um pouquinho para dentro e eu preciso deixar um pouquinho mais para fora, né? Para dentro, né, e para fora. Eu preciso deixar mais para fora porque aí vai ficar bem próximo do natural essa região aqui. E aí, querendo ou não, essa parte vai ficar com design bacana, porque vai aparecer o quadradinho da ponta da barba dele. E aí damos sequência aqui na primeira linha de baixo, sempre desembaraçando. Volta um pouquinho o modelo, centraliza, levanta o queixo um pouquinho. Aí, ó, você pede pro, no caso aí, o cliente de vocês, uma ajudinha para que vocês tenham uma visão perfeita do ângulo. E aí eu já estou trabalhando essa parte de cima aqui, ó, que é a segunda linha, tá? Para fazer a junção com a linha de baixo. É importante frisar, galera, que eu não estou, nesse primeiro momento, eu não estou inclinando, né, a cadeira totalmente para trás, né? Então, não estou inclinando totalmente a cadeira para trás. Ele tá tipo, um pouco só inclinada a cadeira, então a cadeira tá aqui, né? Então só inclino só um pouquinho, tá? E assim, o profissional ele vai ter a postura dele, né, mais confortável, e aí ele vai ter uma visão também bem ampla do que ele está fazendo, tá? Então, se eu inclinar totalmente a cadeira, eu não vou ter essa visão perfeita que eu estou tendo agora aqui, ó. Então, para iniciar, até uma barba mais avantajada, que é a do Eli, você pode usar o mesmo processo, que você vai ter uma visão bem ampla e vai ter uma certa facilidade. E com isso você vai ganhar
um pouquinho mais de agilidade no seu dia a dia. Aí na sequência, vou utilizar a máquina de acabamento para passar nessa região aqui, ó, de baixo. Aí, pessoal, é mais para agilizar mesmo o trampo. Você pode fazer aí, caso você ainda não tenha sua máquina de acabamento, você pode fazer com a sua máquina de corte, igual eu fiz aqui, e na sequência navalhar essa região de baixo, direto, que não vai ter problema nenhum, tá bom? Eu passo a máquina de acabamento, porque aí na hora que a gente for navalhar aqui, o cliente vai ter um certo conforto. Ainda mais se o fio da barba do cliente for muito grosso. Por isso que eu faço essa sequência aqui, tá? Máquina de corte, máquina de acabamento e depois navalha. Antes da gente seguir para o próximo passo, vou passar a escovinha novamente, ó, projetando, penteando para baixo, a favor do crescimento da barba do nosso modelo, assim como eu falei no início. Agora vamos começar a trabalhar a costeleta e a região do bigode, tá? Vamos trabalhar o que, pessoal? O degradê, beleza? Então aqui, ó, eu vou começar com o meu pente 1,5, que é o pente 1.5, tá bom? O pente especial, que todo mundo conhece. E aí, essa região aqui, próxima ao queixo, eu vou trabalhar ela com a 1,5 baixa, tá bom? Ó, alavanca alta, alavanca baixa. Vou passar de cima para baixo, ó, de cima para baixo. Que aí eu vou começar já a trabalhar o degradê na costeleta do nosso modelo, ó. Vocês estão vendo que é super importante você desembaraçar o fio dessa barba com o balme da Alpha Lux, que aí na hora que você utilizar a máquina, cara, vai ficar muito fácil você desenrolar o degradê. E aí você vai ver o resultado final, que é a preparação da barba antes de você começar o design faz total diferença sim, tá bom, galera? Assim como o cabelo, que aí a gente prepara ele, né, antes de cortar, a barba não é diferente, tá? Agora aqui é o sentido contrário, o design da barba dele. Agora de baixo para cima, tá bom? Vou deixar um pouquinho mais de cabelo aqui, para que o design, quando eu fizer aqui com a lâmina, vocês vão acompanhar aí na sequência, ele fique bem mais marcadinho. Galera, mudei aqui a posição da cadeira, tá? Inclinei ela um pouquinho para o lado esquerdo, para que vocês possam ver e aí acompanhar essa região aqui da costeleta que iremos desenrolar o degradê, tá bom? Então, ó, estou com um pente 1,5 ainda. Lembrando que aqui tem que ficar um pouquinho mais de cabelo, então eu vou utilizar a ponta, né, ó, a ponta da máquina, juntamente com a ponta do pente, 1,5, beleza? E aqui eu venho com ela inteira, ó, passando a máquina inteira. Pente 1,5, de uma forma mais uniforme. Chegou próximo ao queixo, trabalho só a ponta do pente, 1,5. E aqui, pessoal, vai prevalecer a regra da sequência dos pentes do degradê normal, assim como você faz aí do lado no seu dia a dia na sua barbearia, tá? Na sua barbearia, no seu salão. Então eu passei o pente 1,5 aqui, e aí o próximo pente, para poder reduzir mais, beleza? É o pente 1. E aí eu posso utilizar o pente 1 baixo já, ó. Que aí realmente eu estou trabalhando na região da costeleta, que essa região aqui é um pouco abaixo da orelha, ó. Tá? Eu vou trabalhar o degradê nessa região. Então é o seguinte, a 1 baixa, o limite dela vai ser aqui, ó. O limite da 1 baixa vai ser aqui.
E agora, pessoal, vou utilizar o pente 0.5, que é o famoso meio aí, o pente especial, beleza? E aí irei passar ele baixo, tá bom? Ó, na mesma região que eu passei a 1. Já que eu não vou um pouquinho mais para baixo, tá bom? Eu vou vir aqui nessa região com o pente 0.5, tá? E aí a passada da máquina na mesma pegada, utilizando as pontas, tá? Ó, as pontinhas do pente meio 0.5. Dessa forma. E aí vocês podem notar que já está começando a aparecer o degradê aqui, ó. E aí, galera, vou para a sequência com a 0 alta, tá? Então é a máquina de corte 0 alta. Lembrando que essa lâmina continua sendo fade, tá? Essa lâmina é fade, assim como da outra máquina anterior, beleza? Então, ó, 0 alta. E aí vou utilizar as pontas da mesma forma que eu estou utilizando, para que fique um degradê uniforme. Ah, Alves, por que você está utilizando a ponta? Sempre você utiliza a ponta da máquina, porque nessa região aqui, ó, tem um osso, ele é ressaltado. Aqui não tem osso, já tem uma cavidade. Cavidade, tem um osso ressaltado, aqui tem outra cavidade. Então, se você entrar com ela inteira, você não vai conseguir tirar a quantidade de cabelo que realmente você precisa para poder fazer o degradê aqui, tá? Então, por isso que eu utilizo a ponta, ó. Vou entrar com a cavidade com a ponta da máquina. Aqui eu posso usar inteira porque o osso está ressaltado, né? Tem um ossinho aqui no nosso rosto, ó. Já essa região aqui, ó, ela tem uma cavidade, então eu tenho que utilizar a ponta. E aí vou descendo a alavanca até chegar na 0 baixa. Desço mais um ponto. Ou se sua máquina não tiver o ponto a ponto na alavanca, tá? Assim como essa daqui, ó. Se ela não tiver o ponto a ponto, você pode descer bem na moralzinha até chegar na 0 baixa. Estou na 0 baixa. Vocês podem notar que eu utilizo a todo momento a escovinha, tanto para tirar o excesso de cabelo que vai sendo cortado, né? E vai caindo aqui nessa região, mas também para deixar o fio da barba sempre penteado. E aí com isso vai facilitar o passar da máquina, principalmente agora que vamos utilizar a máquina de acabamento nessa região aqui, tá bom? Ó. Na sequência, né, na região da costeleta ainda, pessoal, vou utilizar a máquina de acabamento, beleza? Então, máquina de acabamento, geralmente a lâmina dela já é fade. Então, é super importante que vocês prestem atenção nessas cavidades, tá? E aí, vocês vão notar que ao passar a máquina de acabamento, eu vou esticar a pele agora, ó. Vou esticar a pele. Dessa forma, e aí aquele ponto de luz, né, que vai ser nessa região aqui, ele vai começar a ficar mais ressaltado, e aí vocês vão notar que o fade, o nosso degradê aqui, ó, na nossa barba curta, vai ser a cereja do bolo, é isso mesmo, hein? O nosso ponto de luz aqui, né, como diz Lele, Flash Power e Alan Calisto, né? Esse cara é fera nesse ponto de luz. E é claro que eu não sou besta, aprendi com os melhores, né? Máquina de acabamento, esticando a pele. Vou virar a máquina de acabamento desse jeito, tá? Uma coisa aí que precisa ser falado, gente, que sua máquina de acabamento, se ela for muito rebaixada, né? A gente costuma dizer aí que é 0 gap.
Então você tem que tomar cuidado na hora que você for virar ela desse jeito, tá? Você pode passar, mas passa com uma certa leveza, porque se você forçar um pouquinho, você pode machucar, cortar a pele do cliente, tá? Mas no meu caso aqui dessa máquina, ela não é rebaixada, ela não é zero gap, então eu posso passar aqui, ó, e fazer até um pouquinho mais de força, tá? E aí lembra no começo da aula que eu falei sobre essa região aqui, ó, é onde eu vou utilizar a máquina de acabamento, ó, dessa forma, tirando só um pouquinho, tá bom? Tentando deixar o mais quadrado possível essa região, ó. Juntamente com o design. Então, juntamente com o design na parte de baixo. Máquina de acabamento. Máquina de acabamento. Aí sim, depois que eu fizer, deixar quadradinho essa região, sobrou um pouquinho de cabelo, aí sim, aí eu devo atuar com a máquina de corte novamente. Eu venho com o pente baixo, eu vou passar aqui nesse cantinho, ó. Sempre utilizando as pontas. Eu vou complementar essa região. Pente 0.5, seguindo a sequência do degradê, tá bom? Agora eu vou utilizar a alavanca, estou utilizando o 0.5 alto, vou descendo a alavanca, porque eu tenho um certo cuidado, pessoal, com essa região, porque às vezes o cliente ele vai fazer em casa e vocês sabem muito bem, cara, eles tiram esse quadradinho, né, essa pontinha, vamos assim dizer, do design da barba dele, porque em casa com pressão barba, cara, não dá pra deixar perfeito assim, né? E aí por isso que a gente toma um pouco de cuidado nessa região, para que fique um trampo perfeito e que o cliente repare nos detalhes, né? Que aí vai fazer total diferença e com certeza absoluta você vai fidelizar esse cliente. E aí, ó, vocês podem notar que ficou bem natural. Claro que tirei um pouquinho mais de cabelo aqui, ó. E aí na hora que a gente passar a navalha, vocês vão ver o destaque ainda mais desse cantinho. Rapaziada, antes da gente começar o design navalhado, a gente precisa fazer o bigode, tá bom? Para que quando a gente for navalhar, a gente faça o design uniforme. Bigode, bochecha, a costeleta, tá? E o pezinho caso for necessário. Então eu vou tirar esse volume aqui do bigode, vocês podem notar que aí tá passando um pouco, né? Tá acima dos lábios do nosso cliente, o lábio superior. E aí eu vou passar a máquina com o pente baixo, tá bom? O pente baixo. E aí eu vou tirar um pouquinho desse volume e o volume do bigode por inteiro. Mudei o ângulo aqui da cabeça do nosso modelo e aí vou mostrar para vocês da forma correta de tirar um pouco do volume, tá? Do volume desse bigode. Então vou utilizar a máquina de corte e o pente baixo. De cima para baixo. Você vai pedir para o seu cliente aí na sua barbearia que ele permaneça com a boca fechada, claro, no bom sentido, né? No bom sentido, para que você possa estar passando a máquina com o pente baixo, acompanhando o crescimento do bigode dele, assim como a barba, né? De cima para baixo, ó. Tá? Só o voluminho mesmo, na moral, que é o excesso que tá passando. E aí o próximo passo iremos limpar, tá? Tanto o fiozinho aqui, ó, que tá acima do lábio dele, superior, e essa região aqui do queixo, tá? Então iremos limpar. Máquina de acabamento, ok?
Lembrando que essa máquina de acabamento, eu sempre vou frisar para vocês que ela não está rebaixada, ela não está zero gap, tá? Então eu posso virar ela e utilizar dessa forma que não vai machucar o cliente. Muitas das vezes a gente tem uma máquina de acabamento rebaixada, mais para fazer algum detalhe de risco, freestyle, né? E a máquina precisa estar um pouquinho rebaixada. Nesse caso aqui eu utilizo uma máquina de acabamento que não é rebaixada, tá bom? E agora eu vou utilizar a máquina, ó, de acabamento de cima para baixo, tá bom? Dobra um pouquinho, isso, pode dobrar um pouco mais. Aí, ó, o nosso modelo ali está ajudando a gente pra caramba. E aí na sua barbearia, no seu dia a dia aí, você pede para o seu cliente também te auxiliar dessa forma, ó. Ele vai dobrar aqui um pouquinho o bigode dele, e aí eu consigo só limpar. Vai ficar bem próximo do natural, tá? Agora eu vou tirar essas pontinhas aqui, ó, do bigode dele com esse movimento. Eu vou pegar a máquina de acabamento e fazer esse movimento aqui, gente, ó. Estou conseguindo ver aí. A nossa videomaker aproximou, tá? Então vou ligar a máquina. E aí dá uma leve encostadinha. Vai tirar esses fiozinhos. No cantinho da boca também, a mesma coisa. Pego a máquina e mudo o ângulo dela. Vou tirar as pontas, tem mais um pouquinho aqui, ó. Tá feito. Do outro lado, tá? É o mesmo movimento. Com uma ressalva aí, viu, galera? Você tem que acompanhar o design natural do lábio superior do seu cliente, tá? Então, você não vai poder tirar muito aqui nessa região, porque o design dele é como se fosse um M aqui, ó, bom? Então você tem que acompanhar esse design natural aqui do lábio do cliente. Você não precisa tirar mais do que isso. Você vai tirar essas pontinhas que estão acima e acompanhar o design natural do bigode do nosso modelo Eli. Já aproveitando, já limpo aqui nessa região de baixo, limpo na outra também. Já estou aqui no mesmo ângulo e já faço essa parte de cima do bigode. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, pedir para o nosso modelo voltar a cabeça dele. E aí é o seguinte, ó, fiz esse lado e agora vou mostrar o outro lado que ainda vou fazer, ó. Já notem a diferença que até no rosto dele aqui, ó, se a gente for olhar o visagismo do rosto dele, vocês podem ver que aqui já está mais quadradinho, mais projetado pro queixo, né? Então, mais quadradinho, mais projetado pro queixo. Aqui também, com o degradê do lado esquerdo, vai ficar semelhante. E aí, bem uniforme. Esse modelo que já é gato vai ficar mais gato ainda. Agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz do lado direito do nosso modelo no lado esquerdo. E aí eu já volto com o resultado para vocês, beleza? Finalizei aqui o lado esquerdo do nosso modelo Eli. Vou mostrar para vocês aqui ó, o outro lado. Vira mais um pouquinho. Beleza? Centraliza. E aí vocês podem notar também que aí ficou mais quadradinho o visagismo do rosto dele. E aí um pouquinho projetado pro queixo. Não é só porque é barba curta, né, que é o design mais rente de barba, que você não vai projetar pro queixo. Então você vai projetar um pouquinho só, já dá total diferença, tá? Então o cliente ele gosta do degradê, beleza? O cliente de vocês aí pode gostar do degradê do lado e pode deixar um pouquinho mais de cabelo, tá bom? Para não ficar aquela barba totalmente curta, né, rente, sem um design. Vai ter o design da bochecha e tal, tudo mais do bigode. Mas aí se você deixar um pouquinho de voluminho vai fazer total diferença. Com certeza absoluta você vai fidelizar o seu cliente, ok? Pessoal, agora estamos na parte final aqui do nosso passo a passo de barba curta no canal da Alpha Lux. E aí o próximo produto que eu vou mostrar para vocês, que eu vou utilizar agora, é o Shaver em creme, tá? Esse incrível produto aqui, que aí vai fazer com que a lâmina deslize bem melhor e o nosso modelo vai estar mais confortável, tá? Então você pode utilizar esse produto
no seu dia a dia, na sua barbearia, para fazer o seu design de barba e até mesmo barboterapia, tá bom, pessoal? E aí acompanha aí na sequência que eu vou fazer o design da bochecha, tá bom? Bigode e a parte de baixo aqui, ó, do pescoço. E eu vou passar a navalha nessa região aqui, ó, para ressaltar aquele ponto de luz que eu mencionei no começo da videoaula, tá bom? Shaving creme, vou passar na região aqui embaixo, que eu vou deixar agindo, tá bom? E aí eu espalho primeiro. Depois que você espalha, e aí você faz esse movimento na sequência circular, tá bom? Para que o produto entre nos poros, né? E aí o fio da barba do nosso modelo ali fique moliente. É isso aí, moliente. Vou passar agora na bochecha, tá bom? Movimento circular da mesma forma aqui na bochecha do cliente. E aí o nosso modelo já tá ligado, já na... Ó, já dobrou aqui o bigode. Movimentos circulares, tá bom? O legal do Shaving creme da Alpha Lux, que aí, cara, vocês podem ver que vai ficar bem nítido aqui, ó, onde você precisa atuar com a lâmina, tá? Para fazer o design, ó. Fica bem nítido, fica claro para você, porque essa linha aqui da bochecha eu vou ter que seguir a marcação da linha da boca, tá? Ó. Beleza? Então a linha da boca é o limite, para que não desça muito. Os próximos instrumentos, né, vamos assim dizer, os materiais que eu vou utilizar vai ser a navalha e o pente, tá? Aquele pente de carbono do início. Pente de carbono, o lado mais fininho, tá? Vou dar uma leve penteada para que fique mais visível. Vou começar a navalhar partindo da costeleta, tá bom? Aqui, como já tá meio que riscadinho, conforme o natural do cabelo dele, e aí eu já venho da costeleta para a bochecha. Bom, ó, começando lá de cima, trazendo para baixo, esticando a pele. Falando em pele, esse Shaving creme da Alpha Lux não tem mentol, é isso mesmo. Então você pode utilizar o creme da Alpha Lux, Shaving creme, para aquele cliente que tem a pele sensível, né? Então ele tem um aroma bem suave de limão, porém ele é mais tranquilo. Fiz uma leve marcação, tá? Bem próximo do natural, vocês podem estar acompanhando aí. Agora ao contrário, de baixo para cima. Bom, ó, na bochecha. Importante também deixar sempre a lâmina, tá? E a navalha sempre limpa, para que você tenha uma visão melhor aqui do seu design quando você passar a navalha. Agora, pessoal, vou fazer o design aqui, ó, no bigode do nosso modelo. E aí eu vou pedir para que ele encha de ar a bochecha desse jeito, ó. E aí vai vir com essa jundia, cara. Aí vocês vão ver que o deslizar da lâmina vai fazer total diferença e vai ficar bem confortável. Tá? Então, ó, estou com a lâmina, no caso a navalha, desse jeito, nesse ângulo. E aí eu viro ela assim, estico um pouco a pele. Notem que a bochecha dele está ressaltada, que ele encheu de ar. E aí eu consigo fazer esse cantinho aqui, ó, com um certo conforto. Conforto tanto para o profissional, tanto para o cliente. Ele não está sentindo praticamente nada. Normal, fica normal. Isso, agora sim, vou pedir para o nosso modelo ali dobrar o bigode. Perfeito. E aí quando ele dobrar o bigode dele, eu vou fazer
essa região aqui, que é esse cantinho, com calma, tranquilidade. E o mais importante, conforto para o cliente, tá? Depois que eu fiz essa parte aqui, ó, da bochecha dele, agora eu vou dar uma certa design, tá bom? Eu vou dar um certo design aqui, descendo um pouquinho mais esses cabelinhos, tá bom? Então está bem natural. Agora eu vou deixar mais riscado. Vou pedir para o nosso modelo encher a bochecha de ar. Vou esticar um pouquinho a pele. Lembrando que o shaving creme da Alpha Lux demora muito, mas demora muito para secar na pele, tá? Então por isso que ainda continua aquele conforto que o cliente está sentindo aqui, ó, com o deslizar da lâmina, com a ajuda do shaving creme da Alpha Lux. Aí vocês podem ver que ficou um pouquinho mais riscado. O legal é esticar sempre a pele, ó. Esticou a pele, legal. Estica a pele, passa na navalha. Fechou? Vou aproveitar esse ângulo, tá? Tanto da cabeça dele como da navalha, para que a gente possa fazer esse cantinho da boca. E aí eu vou pedir o auxílio novamente pro nosso modelo. No cantinho da boca, pelo lado de dentro, você vai colocar a língua, ó, tá vendo? Ó, que vai ficar ressaltado, beleza? E aí o que eu vou fazer, ó? De fora para dentro, tirar esse cantinho que incomoda. E aí eu limpo esse cantinho na tranquilidade, de boa. Agora, pessoal, vamos fazer essa parte de baixo do pescoço, tá? Lembrando que essa região da bochecha eu utilizei um pedaço da lâmina na navalha. E essa parte de baixo utilizei um segundo pedaço, tá bom? Lembrando que é uma junção. Um ótimo produto, shaving gel da Alpha Lux, mas uma excelente lâmina. Juntando os dois faz total diferença e aí o cliente vai sentir conforto do começo ao fim, tá bom? A tua mão esquerda aqui, no caso eu sou destro, né? Então minha mão esquerda vai puxar sempre a pele dessa forma, ok? A navalha vai entrar de baixo para cima. Vocês podem notar que o fio da navalha, tá? Que é aqui o fio da lâmina na navalha, está um pouco mais para dentro, tá? Ela não pode ficar muito para fora. Ela tem que estar um pouco mais para dentro, tá? Porque você vai raspar, você vai navalhar. Então aí o cliente vai sentir total conforto, tá? Do começo ao fim. E aí a passada vai ser dessa forma, como vocês podem notar aí, ó. Esticando a pele com o meu dedão da mão esquerda, esticando a pele. Lembra no início da aula que eu passei a máquina de acabamento aqui nessa região? Que vai facilitar muito quando você for passar a navalha. Esticando a pele, até chegar próximo do queixo. E aí, galera, é esse restante de cabelo aqui da barba dele que eu vou passar a navalha. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado e perceber que esse cabelo aqui, ó, o fio, o crescimento do fio é de cima para baixo, tá? Então aqui nessa região onde eu já passei a navalha é de baixo para cima, tá? Então eu vou mudar o ângulo da navalha, tá? Eu vou passar a navalha de cima para baixo e eu vou mostrar para vocês aí na sequência, tá bom? Vou aproveitar aqui e utilizar meu pente, lembra aquele pente lá, ó, para dar uma acertada, para que eu possa vir com a navalha na sequência, tá bom? Então, ó, de cima para baixo, vou esticar um pouquinho a pele do nosso modelo, de cima para baixo, aqui novamente. E aí, vocês estão lembrados do cantinho aqui? Ó, ele, ó, chegou a vez dele, ó. Bem na moral, para deixar ressaltado. E deixar bem quadradinho aqui, ó.
Vou puxar a pele, vou marcar, puxar a pele, para marcar bem, ó. Vocês precisam tomar cuidado na hora que for passar a lâmina nessa região. Sempre esticando a pele, lá. Sempre esticando a pele. Jamais passe a navalha sem esticar a pele, principalmente nessa região do pescoço, tá bom? Agora, pessoal, nessa região aqui do gogó do seu cliente, você precisa ter um pouco de atenção, tá bom? Então, ó, sempre esticando a pele, principalmente nessa região aqui do gogó, que é mais sensível, tá? Vamos esticar a pele. Shaver em gel da Alpha Lux, que é o shaver em creme. Cara, é excelente. Muito bom. Com certeza vai fazer o diferencial aí na sua barbearia, no seu salão. E traz total conforto no navalhado, no barbear, do seu design aí na sua barbearia. E aí eu puxo um pouquinho mais, eu tô chegando próximo do queixo, aí é naquela região onde o crescimento do pelo da barba ele já muda. Aí eu tenho que mudar o ângulo na navalha. Agora essa região aqui, finalizar até a metade e depois a gente vai pro outro lado. Aí já mudei o ângulo da navalha, de cima para baixo, tá bom? Sempre acompanhando o crescimento do pelo, do fio da barba do cliente. Aí vocês notem que ó, tá bem lisinho. E é o seguinte, só foi navalhado, tá? Se você navalhar da forma correta, em alguns casos você nem precisa usar a máquina shaver. Você nem precisa usar a máquina shaver, tá? Para que você possa tirar um pouco mais. Aqui nesse caso, ó, tá bem tranquilo, de boa. Fechou? Finalizei esse lado, tá bom, pessoal? E agora, na sequência, vou para o outro lado, fazer o mesmo passo a passo, com o mesmo esquema, tá bom? E aí já volto para mostrar o resultado para vocês, tá bom? Agora finalizamos o nosso design de barba curta, tá? Os dois lados feitos, né? Ó, como vocês podem analisar aí, centralizar um pouquinho, e aí vocês podem ver e podem notar também que aí já mudou um pouquinho o rosto do nosso modelo. E aí uma barba dessa, bem feita, bem estruturada, bem penteada, desembaraçada, que é o mais importante, tá? Tanto essa região aqui, ó, do queixo, bigode bem feitinho, tá? Para alguns pode ser uma barba simples, mas não é. Vocês viram que no passo a passo não é nada complexo, mas se vocês prestarem atenção no passo a passo, vocês conseguem desenrolar tranquilo na barbearia de vocês, tá bom? E agora eu vou utilizar essa loção, que é pós-barba, da Alpha Lux, tá bom? Nessa região de baixo aqui do queixo, um pouquinho na bochecha, tá bom? 4 gotinhas, tá, ó, mais ou menos, do produto, da loção pós-barba. E aí espalho desse jeito, tá bom? Venho para trás do cliente, dou umas leves batidinhas aqui, para que a gente possa fechar os poros, tá? Aquele mesmo processinho lá de barba. Então, o shaver em creme, shaver em gel e creme, ele abriu os poros para dar moliência ao fio. E aí a loção fecha os poros. Última dica aqui para vocês, tá bom? Ó, estou aqui com o lápis 8B, beleza? O que eu quero passar para todos vocês de uma vez por todas. Barba curta, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Para que na hora que a gente faça o degradê,
não aproximar muito da linha da bochecha, que é o design aqui, tá bom? Então a linha da boca, tá? Com esse design na bochecha. Caso você queira incrementar um pouquinho mais seu trabalho, esse lápis aqui, conforme eu tinha dito, é o 8B. E aí você pode dar uma leve ressaltada nesse design da bochecha aqui do nosso modelo Eli. E aí vocês podem notar, tanto na bochecha, como nessa região do queixo, espalhando, esfumaçando. E aí, esfumaçando dessa forma, vocês podem notar que é um detalhinho que vai fazer total diferença, vai dar um aspecto de mais cheio, mas bem próximo do natural. Nada artificial, bem tranquilinho, ó. Passando essa região do bigode, aqui embaixo, ó. E aí vai ficar, vira um pouquinho o nosso modelo, vai ficar desse jeito. Você pode estar passando aqui também um pouquinho nessa região de trás. Você pode esfumaçar mais para dentro da barba. E aí no caso da barba bem mais comprida, né, uma barba mais cheia, você pode também estar optando para utilizar a fibra. É isso mesmo, a fibra capilar da Alpha Lux, tá? E aí numa barba mais cheia, você consegue ter um efeito um pouco mais escuro, que aí tem mais volume, e aí eu preciso da fibra. Nesse caso aqui da barba mais curta, o lápis também é uma ótima opção. Muito bem, chegamos ao fim dessa incrível videoaula de barba curta. Quero agradecer aqui o meu modelo, o modelo Eli, tá bom? Pela presença e pela paciência, é claro. E aí, se você gostou do vídeo, dá aquele like maroto. Se você ficou com alguma dúvida, vai aí nos comentários e faça a sua pergunta que iremos responder você, tá bom? Então foi um prazer estar aqui com você nessa videoaula. Sou o Alves Barbeiro e até a próxima. E sigam a Alpha Lux nas redes sociais e também aqui no YouTube. Grande abraço!